Você já imaginou um país onde uma cidade inteira é compartilhada por duas nações diferentes? Onde as pessoas falam um idioma que não existe oficialmente em lugar nenhum do mundo? E onde você pode receber mais de R$28 mil apenas por ter um bebê? Portugal esconde segredos que vão muito além do que você vê nos cartões postais. Prepare-se para descobrir 15 fatos absolutamente surpreendentes sobre este país que vai revolucionar completamente a forma como você enxerga esta nação europeia. Estamos prestes a embarcar numa jornada através dos mistérios mais bem guardados de Portugal, revelando tradições bizarras, lugares impossíveis e histórias que desafiam toda a lógica. Cada fato que você está prestes a descobrir vai te deixar questionando se realmente conhece alguma coisa sobre este país fascinante. Desde rituais secretos que acontecem em 30 segundos até cidades fantasmas que ressurgem apenas uma vez por ano, Portugal guarda surpresas que nem mesmo os portugueses mais orgulhosos conhecem completamente. Se você está pronto para ter sua mente explodida por revelações que vão contra tudo que você pensava saber sobre Portugal, então continue assistindo, porque o que vem a seguir vai mudar para sempre sua perspectiva sobre este país extraordinário. Número 15. A cidade que pertence a dois países ao mesmo tempo. Na fronteira entre Portugal e Espanha, existe uma anomalia geográfica que desafia qualquer lógica internacional. A pequena cidade de Olivença vive numa situação única no mundo. Oficialmente pertence à Espanha desde 1801, mas Portugal nunca reconheceu essa transferência. Durante mais de 200 anos, esta cidade existe num limbo político fascinante, onde os moradores vivem sob a jurisdição espanhola, mas mantêm uma identidade portuguesa profundamente enraizada. Os habitantes de Olivença falam português entre si, mantêm tradições lusitanas centenárias e muitos ainda se consideram portugueses de coração. Mas a verdadeira revelação sobre esta cidade vai muito além da simples disputa territorial. Número 14. O dialeto que existe apenas numa única aldeia do mundo. Escondida no interior de Portugal, a pequena aldeia de Barrancos guarda um tesouro linguístico único no planeta, o barranquenho. Este dialeto extraordinário é falado por apenas 500 pessoas no mundo inteiro e representa uma fusão impossível entre português e espanhol que evoluiu de forma completamente isolada durante séculos. O barranquenho não é simplesmente uma mistura aleatória de idiomas. Trata-se de uma língua com regras próprias, estruturas gramaticais específicas e um vocabulário único que foi desenvolvido pelos habitantes de Barrancos ao longo de gerações. Linguistas do mundo inteiro estudam este fenômeno porque ele representa uma janela única para entender como as línguas evoluem quando completamente isoladas. Porém, existe algo ainda mais impressionante sobre esta aldeia que vai além da linguística. Número 13. A cidade que paga R$28 mil para você ter um bebê. Imagine receber um pagamento substancial apenas por aumentar sua família. Na cidade portuguesa de Ourém, o governo local oferece um bônus de €5.400, equivalente a aproximadamente R$28 mil para cada bebê nascido na região. Esta política inovadora foi criada para combater a crise demográfica que assola muitas regiões do interior português. O programa vai muito além do simples pagamento inicial. Famílias que se estabelecem em Ourém recebem apoio habitacional, descontos significativos em creches municipais e até mesmo terrenos gratuitos para a construção de casas. A cidade transformou-se numa das regiões com maior crescimento populacional de Portugal, atraindo jovens casais de todo o país. Mas os incentivos oferecidos por outras cidades portuguesas são ainda mais generosos. Se você está gostando dessas revelações incríveis sobre Portugal, deixe um like no vídeo para mostrar seu apoio. Isso nos ajuda tremendamente a continuar trazendo conteúdos únicos e surpreendentes como este. E se você ainda não é inscrito no canal, clique no botão de inscrição agora, porque temos muito mais histórias fascinantes chegando. Seu apoio é fundamental para mantermos este trabalho de pesquisa e descoberta. Número 12. O ritual secreto do café em 30 segundos. Portugal desenvolveu uma cultura cafeeira que desafia todas as convenções mundiais sobre como se deve tomar café.
O famoso bica português não é apenas uma bebida, mas sim um ritual social complexo que deve ser executado em exatamente 30 segundos. Desde o pedido até o último gole, existe uma etiqueta rígida que todo português autêntico domina perfeitamente. O ritual começa com o pedido específico. Nunca se pede simplesmente um café, mas sim uma bica ou um café. O barista prepara a bebida numa xícara específica, sempre de porcelana branca, e a serve acompanhada de um pequeno copo de água. O consumo deve ser rápido, em pé, junto ao balcão, enquanto se discute brevemente assuntos do dia. Turistas que tentam sentar-se numa mesa com uma bica são imediatamente identificados como estrangeiros. A verdadeira magia acontece no preço que os portugueses pagam por este ritual. Número 11. O café mais barato da Europa, com uma regra bizarra. Uma bica portuguesa custa em média apenas 80 cêntimos de euro, aproximadamente R$ 4,50, tornando Portugal o país com o café mais barato de toda a Europa Ocidental. Porém, existe uma regra não escrita que governa este preço. Quanto mais rápido você consumir sua bica, menos você paga. Estabelecimentos tradicionais aplicam um sistema informal onde clientes que bebem o café rapidamente no balcão pagam o preço mínimo, enquanto aqueles que se sentam e demoram para consumir podem pagar até 3 vezes mais. Esta tradição forçou os portugueses a desenvolverem uma capacidade única de saborear e avaliar completamente um café em menos de 2 minutos. Mas existe uma cidade em Portugal onde o café segue regras completamente diferentes. Número 10. O bairro que oficialmente não existe após as 6 da tarde. Lisboa esconde um dos fenômenos urbanos mais bizarros da Europa, o Bairro Alto, que oficialmente deixa de existir como área residencial após as 6 horas da tarde. Durante o dia, este bairro histórico funciona como uma área residencial tranquila, mas ao entardecer, transforma-se numa zona completamente diferente, governada por regras sociais únicas. A transformação é tão radical que até mesmo os serviços públicos mudam completamente. Caminhões de lixo fazem coletas diferentes, a polícia aplica regulamentações distintas e até mesmo o sistema de transporte público adapta-se para esta metamorfose noturna. Moradores locais desenvolveram um acordo tácito com as autoridades. Durante o dia, o bairro pertence aos residentes. Durante a noite, pertence aos jovens e artistas. A verdadeira surpresa é descobrir quantas pessoas realmente moram neste bairro impossível. Número 9. A praia onde se surfa ondas de 30 metros de altura. Nazaré não é apenas uma cidade pitoresca na costa portuguesa, mas sim o lar das ondas mais gigantescas já surfadas na história da humanidade. As águas desta região produzem monstruosidades aquáticas que chegam a 30 metros de altura, equivalente a um prédio de 10 andares, criando um espetáculo natural que desafia as leis da física. O fenômeno acontece devido a uma formação geológica submarina única, um cânion oceânico de 5.000 metros de profundidade que canaliza e amplifica as ondas atlânticas de forma extraordinária. Durante o inverno, surfistas profissionais do mundo inteiro viajam para Nazaré numa peregrinação quase religiosa, buscando domar estas forças da natureza que podem facilmente destruir qualquer ser humano em segundos. Mas a verdadeira loucura está no que acontece com os moradores locais durante estas tempestades. Número 8. A cidade que ressuscita apenas uma vez por ano. No coração do Alentejo, existe uma cidade fantasma que permanece completamente deserta durante 364 dias por ano, mas explode em vida durante 24 horas mágicas. Monsaraz, que foi evacuada na década de 1970 devido à construção de uma barragem, retorna à vida apenas durante o festival anual do solstício de verão. Durante este único dia, milhares de pessoas retornam às casas abandonadas de seus ancestrais, restauram temporariamente as tradições centenárias e recriam a vida comunitária exatamente como era décadas atrás. Padarias reabrem por algumas horas, lojas vendem produtos tradicionais e até mesmo casamentos são celebrados nas igrejas desertas. O que torna esta ressurreição ainda mais impressionante é o segredo que a cidade esconde embaixo das águas. Número 7. O mosteiro que desaparece e reaparece com as marés.
Na costa oeste de Portugal, as marés atlânticas revelam e escondem um dos monumentos mais misteriosos da Europa, um mosteiro medieval que permanece submerso durante 20 horas por dia. Durante as marés baixas extraordinárias, que acontecem apenas algumas vezes por mês, emergem das águas os vestígios de uma construção religiosa que desafia qualquer explicação lógica. Arqueólogos descobriram que este mosteiro foi construído propositalmente numa zona de marés extremas, sugerindo que os monges medievais portugueses desenvolveram rituais espirituais que dependiam dos ciclos oceânicos. Manuscritos encontrados no local indicam práticas religiosas únicas que envolviam oração submarina e meditação aquática. A descoberta mais chocante foi encontrada nos arquivos secretos do Vaticano sobre este local. Comente o número 5 se você está impressionado com esses segredos incríveis que Portugal esconde. Estes fatos mostram como este país guarda mistérios que desafiam nossa compreensão sobre história, geografia e cultura. E prepare-se porque os próximos revelações vão ser ainda mais impactantes. Número 6. A tradição das mulheres que carregam bandejas na cabeça por quilômetros. Na cidade histórica de Tomar, uma tradição milenar desafia todas as leis da física e da resistência humana. As famosas varinas desenvolveram a capacidade extraordinária de carregar bandejas de até 50 quilos perfeitamente equilibradas na cabeça, caminhando por distâncias de mais de 10 quilômetros sem derrubar um único objeto. Esta habilidade não é simplesmente um truque turístico, mas uma necessidade econômica real que se transformou numa arte. As mulheres começam o treinamento ainda crianças, desenvolvendo músculos do pescoço e equilíbrio corporal que médicos consideram anatomicamente impossíveis. Elas transportam desde peixes frescos até móveis completos, navegando pelas ruas estreitas de pedra com uma graciosidade que hipnotiza qualquer observador. O segredo desta técnica ancestral foi finalmente decifrado por cientistas modernos. Número 5. O festival onde todos se atacam com martelos de plástico. Todo dia 23 de junho, a cidade do Porto se transforma num campo de batalha surreal durante o Festival de São João, onde dezenas de milhares de pessoas se atacam mutuamente com martelos de plástico coloridos numa tradição que parece saída de um sonho bizarro. A origem desta tradição remonta ao século XVI, quando os martelos eram feitos de madeira e representavam uma forma de flerte agressivo entre jovens solteiros. Com o tempo, evoluiu para uma celebração comunitária massiva, onde atacar estranhos com martelos de plástico é considerado um gesto de boa sorte e amizade. Policiais, turistas, idosos e crianças participam igualmente desta loucura coletiva que transforma toda a cidade numa festa de violência simbólica. Mas existe um significado oculto por trás desta aparente insanidade. Número 4. A aldeia onde os mortos governam os vivos. No remoto interior português, a pequena aldeia de Monsanto mantém uma tradição macabra que desafia qualquer compreensão moderna. Os mortos continuam participando ativamente das decisões políticas locais através de um sistema de votação que inclui defuntos há mais de 100 anos. Cada família mantém registros detalhados das opiniões políticas de seus ancestrais mortos, consultando estes conselheiros espirituais antes de tomar decisões importantes sobre a comunidade. Durante reuniões municipais, cadeiras vazias são reservadas simbolicamente para os falecidos mais influentes, e suas supostas opiniões são apresentadas por descendentes designados. Esta democracia supernatural funciona há gerações e continua influenciando eleições locais. A descoberta mais perturbadora é que este sistema realmente funciona. Número 3. O segredo dos jardins suspensos que desafiam a gravidade. Nas montanhas do norte de Portugal, agricultores desenvolveram uma técnica de cultivo que parece desafiar completamente as leis da física. Jardins suspensos verticais que crescem em penhascos de 90 graus, produzindo frutas e vegetais numa abundância impossível. Estas estruturas agrícolas foram construídas ao longo de séculos usando apenas pedras locais e conhecimento tradicional, criando terraços que se estendem por centenas de metros nas faces verticais das montanhas.
O sistema de irrigação funciona através de uma rede complexa de canais escavados na rocha, que distribuem água de forma tão eficiente que algumas plantas recebem irrigação constante há mais de 400 anos. O verdadeiro milagre está na produtividade impossível destes jardins. Número 2. A cidade subterrânea que existe embaixo de Lisboa. Poucos sabem que embaixo das ruas movimentadas de Lisboa existe uma segunda cidade completa, com ruas, praças e até mesmo edifícios intactos que foram soterrados durante o grande terremoto de 1755. Esta Lisboa subterrânea permaneceu preservada perfeitamente durante quase 300 anos, criando uma cápsula do tempo única no mundo. Arqueólogos que conseguiram acesso a estas áreas descobriram lojas com mercadorias ainda nas prateleiras, casas com móveis intactos e até mesmo esqueletos de pessoas que foram surpreendidas pelo desastre natural. O governo português mantém este sítio arqueológico em segredo absoluto, permitindo acesso apenas a pesquisadores selecionados. Mapas antigos revelam que esta cidade subterrânea é maior que muitos bairros da Lisboa moderna. Mas a descoberta mais assombrosa estava escondida na câmara mais profunda. Número 1. O Portal do Tempo, que transporta pessoas para o passado. Na região de Óbidos, existe um fenômeno que desafia qualquer explicação científica conhecida. Pessoas que entram numa específica região da cidade medieval relatam experiências temporais impossíveis, onde vivenciam eventos históricos como se estivessem realmente acontecendo no presente. Dezenas de visitantes documentaram experiências idênticas. Ao caminhar por uma rua específica durante o pôr do sol, suddenly encontram-se rodeados por pessoas vestidas com roupas medievais, ouvem conversas em português arcaico e presenciam atividades comerciais de séculos passados. Estas experiências duram exatamente 7 minutos e 17 segundos, sempre terminando abruptamente quando o Sol desaparece completamente no horizonte. Físicos quânticos estudaram este local durante anos, sem conseguir explicar o fenômeno. Mas medições eletromagnéticas revelaram anomalias energéticas que coincidem exatamente com os relatos dos visitantes. O governo português classificou esta área como Zona de Interesse Científico Especial e monitora constantemente as atividades no local. A teoria mais perturbadora sugere que estas não são simplesmente visões, mas verdadeiras janelas temporais. Pesquisadores descobriram que eventos históricos documentados correspondem perfeitamente com as experiências relatadas pelos visitantes modernos. Detalhes específicos sobre comércio medieval, conversas políticas e até mesmo condições climáticas descritas pelas testemunhas coincidem com registros históricos que não estão disponíveis publicamente. Isto sugere que estas pessoas realmente estão acessando memórias temporais reais, armazenadas de alguma forma no próprio tecido da realidade local. A comunidade científica permanece dividida entre explicações que envolvem campos magnéticos anômalos, consciência coletiva residual ou possibilidades ainda mais extraordinárias relacionadas com as dimensões temporais que nossa ciência atual não consegue compreender completamente. Portugal revelou-se muito mais misterioso e fascinante do que qualquer guia turístico jamais poderia sugerir. Desde cidades fantasmas que ressuscitam uma vez por ano, até portais temporais que desafiam nossa compreensão da realidade, este país esconde segredos que continuam intrigando pesquisadores do mundo inteiro. Cada tradição, cada local, cada fenômeno que descobrimos hoje representa apenas a superfície de mistérios muito mais profundos que aguardam nossa investigação. Portugal não é simplesmente um destino turístico europeu, mas um laboratório natural onde história, ciência e mistério se entrelaçam de formas que desafiam nossa compreensão convencional da realidade. Estes 15 fatos representam apenas uma pequena amostra dos segredos que este país extraordinário ainda mantém ocultos. Cada cidade portuguesa esconde histórias que poderiam revolucionar nossa compreensão sobre história, física e natureza humana.
Mas será que isso é tudo? Quantos outros segredos Portugal ainda mantém escondidos? Que outras revelações impressionantes sobre culturas europeias permanecem inexploradas? Descubra nas próximas revelações que continuaremos trazendo. Se este conteúdo realmente agregou valor ao seu conhecimento, deixe um valeu demais nos comentários. Este tipo de apoio é fundamental para continuarmos investigando e revelando histórias incríveis como essas. E se você tem condições, qualquer ajuda financeira permite que este canal alcance ainda mais longe, trazendo revelações e descobertas que transformam nossa visão de mundo. Seu apoio faz toda a diferença para mantermos este trabalho de pesquisa e descoberta que revela os mistérios mais fascinantes do nosso planeta.